A paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Cristão Literário. Um canal de bênção para você. Eu lembrei agora do pastor Aguinaldo Betti, assistindo os vídeos dele sobre as lições da escola dominical. Eu lembrei que o slogan do canal dele é um canal de bênção para você. Mas o nosso não é esse não. O nosso aqui é um canal de excelência para a glória de Deus, tá bom? Assiste o vídeo até o final que aparece o nosso slogan. No finalzinho do vídeo a gente coloca lá, tá ok? No vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para vocês a diferença, as pequenas diferenças que existem entre duas obras, entre dois trabalhos que foram elaborados pela CPAD para nos auxiliar nos estudos das lições de escola bíblica do primeiro trimestre de 2020. A diferença entre as obras que eu gostaria de falar para vocês é entre essas duas obras: o livro de apoio e a lição do trimestre. As lições bíblicas da escola bíblica dominical geralmente são elaboradas pela CPAD. Elas vêm nesse formatinho. A do professor agora eles inovaram, se você quiser, vem em capa dura. E alguém já me perguntou sobre a diferença entre a lição e o livro. O livro geralmente vem em capa brochura, é um livro num formato bem comum, um livro pequeno, em torno de 160 páginas. E quais são as principais diferenças entre o livro e a lição? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma espécie de review, talvez um mini review, mostrando as diferenças que são mínimas e ao mesmo tempo são bem grandes, assim possamos dizer. São nítidas as diferenças, apesar de elas serem bem pontuais. Vamos falar assim, ok? Vocês vão entender, vocês vão conhecer essa obra e entender a diferença dela para esta outra aqui, que a função é uma complementar a outra, ok? Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Em nome do Senhor Jesus, o nosso objetivo é abençoar a sua vida. Vamos lá então? Então, meus irmãos, vamos lá analisar a diferença entre essas duas obras. Como eu disse para vocês, as diferenças são bem pontuais, são mínimas ao mesmo tempo que elas são bem nítidas, né? São bem fáceis, é bem fácil de compreender, de enxergá-las, e vocês entenderão ou terão que entender que esta obra tem a finalidade de ser um suporte, né? Um embasamento teórico para essa outra aqui. Essa obra aqui, ela é o nosso instrumento de trabalho na escola bíblica dominical. Nós não vamos trabalhar todo esse livro de 160 páginas em sala de aula. Então a gente vai trabalhar com um material mais resumido e nós vamos ver isso agora. Que esse aqui é um resumo, mas não é só um resumo, né? Vamos ver aqui qual é a diferença mesmo entre essas duas obras. Estou falando muito sem mostrar realmente a diferença entre essas duas obras. Então, vamos lá. Começando pelo livro. O livro, ele é em brochura, capa brochura, né? A capa, por sinal, é a mesma da lição, muito bonita, né? Bem simples o projeto artístico da capa, que é a lombadinha quadrada, acho que não está focando, ok, a raça humana, origem, queda e redenção, Cláudio Nour de Andrade. E aqui na contracapa nós temos aqui um resumo tanto da vida do autor como do livro. Você pode pausar e dar uma lida. Então, é um livro de 160 páginas, como eu disse para vocês. E
A primeira edição desse livro foi ainda em 2019. Aqui na ficha catalográfica nós temos aqui que ele se enquadra no grupo de moral cristã e teologia devocional. Não tem tradutor, o autor é brasileiro, mas a revisão foi feita pela Daniele e pelo Miqueias, e o projeto gráfico e a editoração foi a Elisângela Santos, que são, como eu disse para vocês, acho que em outro vídeo, são dados importantes. Aqui nós temos o sumário, são 13 capítulos, ok? 13 capítulos, e é bem interessante que cada capítulo, isso eu já posso adiantar para vocês, o título de cada capítulo é o título de cada lição. Ok, pessoal, nós temos uma introdução, deixa eu ver se eu consigo achar o foco, okay. Introdução, e aí nós já partimos para os capítulos. Bem, aqui na introdução nós temos exatamente 4 páginas introduzindo o livro, e essa introdução foi elaborada pelo próprio autor, né, Cláudio Nour de Andrade, Rio de Janeiro, 2019, e nós temos aqui o capítulo 1, Adão, o primeiro homem. Então, só aqui no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 folhas, aproximadamente umas 14 páginas, sobre a lição 1 do trimestre. Adão, o primeiro homem. Só sobre o Adão. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui umas 14 páginas, né, sobre a primeira lição. Então vocês já vão perceber que a diferença entre o livro e a lição, que aqui nós não temos uma obra resumida, mas o autor procura expandir os tópicos, e você vai ver que existem outros subtópicos, outros pontos que aqui estão, que nós não vamos encontrar na lição. Então vamos só ver aqui esse primeiro capítulo. Primeiro capítulo, a doutrina bíblica do homem, não é isso? Nós temos uma introdução ao capítulo aqui. Aí nós temos o primeiro ponto, a doutrina bíblica do homem. Deixa eu ver se eu consigo aqui melhorar para vocês verem um pouco melhor. Ok. Nós vamos ter a definição, o lugar da antropologia na teologia sistemática, os fundamentos, os objetivos, ok, já passa para o capítulo 2, a criação dos céus e da terra, a criação da eternidade e do tempo, a criação dos céus, a criação do universo, e a gente entra no capítulo 3, a criação de Adão, o primeiro ser humano. Ele já começa abordando a Santíssima Trindade na deliberação sobre a criação do homem. Ele vai no capítulo 2, vou aqui para vocês, fala sobre a criação do homem no livro do Gênesis, a criação da mulher. Olha a quantidade de textos. Aí no capítulo 4, a missão e a tarefa do homem na terra. Ele vai pontuar em glorificar a Deus, propagar a espécie, e ele vai concluir aqui na página 22. Ok? E aí nós vamos assim por diante, ter todos os capítulos sendo trabalhados da mesma maneira, tá? De forma bem mais expandida, com bem mais textos e com bem maior espaço. Nós temos bem mais espaço aqui nesta obra para trabalhar as temáticas, né, que são propostas na lição deste trimestre, ok?
vamos aqui então para a lição. Já dei muito spoiler das diferenças entre a lição e o livro, mas vamos lá. Esteticamente, não é? A minha lição é capa dura, ok? Mesma capa, mesmo desenho, ilustração do livro. Essa aqui é uma edição comemorativa dos 80 anos da CPAD. Minha liçãozinha do professor. Aí nós temos aqui uma lombadinha quadrada. Fica muito bacana na estante as lições. Nós temos uma folha de guarda aqui. Temos aqui o sumário, que são os mesmos títulos dos capítulos do livro. Ok, pessoal? Aí aqui a gente já percebe a diferença entre o livro e a lição. As ilustrações que existem na lição e não existem no livro. E a lição, ela vem com um texto principal, que é chamado de texto áureo, vem com uma verdade prática que pode ser destacado e aplicado, tá? O texto que tem aqui, ele ganha esse destaque exatamente com essa intencionalidade da aplicação prática na vida do crente e com uma sugestão, um roteiro, melhor dizendo, de leituras diárias da Bíblia, tá bom? De segunda a sábado. Não se preocupe, não são capítulos inteiros, são versículos para que o cristão possa estar estudando, meditando no decorrer da semana até o dia da aula, que é no domingo. Aí a característica da lição da CPAD é que ela vem sempre datada, né? A CPAD ela sempre vem datando as suas lições. Deixa eu aproximar um pouco para vocês. Essa aqui é a ilustração do Adão, provavelmente alguém aqui atuando como Adão. Tá, e aqui nós temos o expediente, né, da publicação, diretor, presidente, né, da CPAD. Aqui nós temos a leitura bíblica em classe, que é para ser feita com os alunos, tá? Geralmente eu faço com os alunos, com a minha classe. Nós temos aqui na minha lição, não tem na do aluno, mas tem na minha, umas 3 sugestões de louvores, de hinos da nossa harpa cristã. Nós vamos ter um objetivo geral, para que fique bem claro para o professor qual é o objetivo da lição, o objetivo principal que ele tem que procurar alcançar. E logo abaixo vem especificando para o professor os objetivos específicos, os objetivos que ele tem que alcançar em cada tópico. No primeiro tópico, por exemplo, nesta lição, ele tem que apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem, descrever a criação dos céus e da terra, mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano, conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do homem. Na lição, nós vamos ter aqui, logo na parte de cima, uma interação com o professor, um texto interativo com o professor, e nós já partimos para o comentário. Nós temos aqui uma introdução. Vocês podem perceber que a introdução da lição ela é bem resumida em relação à introdução do livro. Aí nós já temos aqui o primeiro capítulo, que é exatamente o primeiro capítulo lá do livro. Porém, vocês observem que são textos resumidos. Nós temos um ponto central, que é toda a lição vai girar em torno desse ponto. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Qual é o objetivo principal da lição? Expor que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Então, isso aqui é um reforço a esse objetivo geral. E aí, cada capítulo e tópico do livro é abordado na lição, só que de uma forma muito reduzida. Observem.
não é? Nós acabamos de ver o livro e agora estamos vendo aqui a lição. Aqui, ao final de cada tópico, nós temos uma síntese do tópico que foi abordado, e essas frases elas vêm justamente com esse objetivo, resumir o que foi abordado no tópico anterior, que acabou de ser exposto. E aí eles sempre aqui que eles costumam colocar um boxezinho de subsídio didático pedagógico, subsídio teológico, subsídio bibliológico. Nesse caso aqui nós temos um didático pedagógico. Essa é a lição do professor, tá, gente? Na do aluno não tem. No capítulo 2, olha o capítulo 2 do livro aqui também sendo trabalhado, só que de uma forma resumida, sintetizada. Temos mais uma vez uma síntese do que foi abordado aqui, e nós já temos aqui um subsídio apologético. Aqui no capítulo 3 ele já é um pouco mais expandido, mas vocês observem a diferença dele para o livro, como é resumido. E temos aqui então uma síntese do tópico 3, tudo aquilo que foi exposto aqui nesse tópico. E temos aqui, por fim, um subsídio teológico. É muito interessante esses subsídios que eles expõem, que geralmente são extraídos de obras publicadas pela CPAD, como a Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, do Stanley Horton. Então, às vezes o professor ele não tem essa obra, ele não tem acesso a essa obra, mas eles oferecem, né, esse subsídio, esses textos. É claro que são síntese, né, são resumos da obra que eles colocam para que o professor possa ter uma capacidade de argumentação maior. Aqui nós vamos ter a missão e a tarefa do homem, o último capítulo do livro, e mais uma vez temos uma síntese daquele capítulo, não é? A síntese do tópico, do que foi abordado aqui, e nós agora temos um subsídio filosófico cristão. Esse já foi extraído do livro Panorama do Pensamento Cristão, que é muito bom, por sinal, esse livro. E aí conclui que, caso o professor queira fazer alguma anotação, tem um espaço, e eles sempre colocam perguntas para reflexão ao final de cada lição. A minha lição é do professor, ela vem com respostas. E ele também traz uma sugestão aqui de um periódico que o professor pode estar buscando para que possa se atualizar, se informar mais sobre o assunto. E eles concluem realmente a lição com uma sugestão de leitura. Essa obra eu tenho, essa outra também, essa eu apenas tenho em arquivo PDF, não a tenho fisicamente. E aí já é a lição do próximo domingo aqui, a lição de número 2, tá? Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, nós já estaremos lá pela 5ª ou 6ª lição, muito provavelmente, ok? E é padrão, até a 13ª e última lição, nós vamos encontrar esse formato dos textos, a diagramação do livro, do material é essa, muito bem ilustrado, né, com esses subsídios para o professor. Temos a folhinha aqui de guarda no final e eis aqui a lição do professor, as lições bíblicas, que é trabalhada dentro da classe, dentro da sala de aula, e essa aqui é o livro de apoio. Então, vocês observem que não dá para trabalhar só com a lição, né? Não dá. A lição precisa realmente do livro. Então, o professor que se preze e que pode, claro, gente, tudo dentro da possibilidade de cada um. Não interpretem mal as minhas palavras, tá ok? Se você não pode comprar o livro, compra a sua lição. A lição do professor ela traz muitos subsídios que ajudam bastante, mas sempre que possível, dentro das suas possibilidades, compre o livro. Você, pastor, que pode ajudar o seu professor, compra o livro, dá de presente a ele, dá de presente aos teus obreiros, vai ajudar muito. Vai ajudar muito não, vai ajudar, é essencial, ok?
Então é isso, pessoal. Essas são as diferenças entre uma obra e outra. E eu acredito que a gente pode resumir que a principal diferença é o conteúdo. Aqui tem muito mais conteúdo do que aqui. Apesar de que aqui oferece alguns subsídios. Os subsídios estão colocados talvez de uma forma melhor do que aqui, né? De uma forma, porque aqui ele está mais organizado de forma didática para o aluno compreender melhor, né? Está mais mastigado para o aluno. Então talvez seja essa a vantagem em relação a essa. Mas esse aqui oferece para você um aprofundamento maior de tudo aquilo que é abordado aqui nessa lição. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que você possa conhecer melhor essas obras, acabar com esse teu preconceito aí com relação à escola bíblica dominical. Claro que eu estou me referindo a você que não frequenta, você que é aluno da escola bíblica dominical, você sabe que esse trabalho é uma bênção. Você que já participou, tenho certeza que você, depois desse vídeo, vai querer voltar a participar. Pelo menos essa é a minha oração. Então, meus amados, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se você ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, se matricule, procure a igreja mais próxima a você, uma Assembleia de Deus, e procure a classe de jovens e adultos, se matricule e seja muito abençoado por Deus. Em nome do Senhor Jesus, até o nosso próximo vídeo. Querendo Deus, em nome de Jesus.